Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, Vossa Excelência, Presidente, vem de um estado extremo ao meu. Eu represento aqui o Amapá, uma área de 143 mil quilômetros quadrados, inteiramente coberta de florestas primárias que nós pretendemos que fique para as gerações futuras. Nós queremos um outro modelo de desenvolvimento, até esse país é tão diverso que pode nos permitir isso. Eu represento esse estado aqui juntamente com mais 2 senadores. O senador Randolfo Rodrigues, um jovem, brilhante senador que nós aprendemos a admirar nesses 2 anos que aqui está, 2 anos e alguns meses. E o senador José Sarney, que infelizmente está enfermo, e nós desejamos a ele um pronto restabelecimento. Mas há uma identidade entre os estados do nosso país. Aliás, há uma identidade no comportamento político. Não é? O Brasil é um país que tem uma certa identidade, uma certa hegemonia no comportamento político, na condução da coisa pública. E o meu estado não é diferente. Nós temos lá um governador, um jovem governador, que aos poucos está conseguindo recuperar aquilo que é fundamental na vida pública e até na vida pessoal, que é a credibilidade. Veja, o meu estado, o Amapá, como tantos outros, né? Aqui nós já tivemos a oportunidade de acompanhar agora mesmo, pipocam denúncias de malversação, de conluio, de cartel, de formação de grupos de interesses em torno dos orçamentos públicos, e o Amapá não seria diferente. Nós tivemos, ao longo de 8 anos, uma dezena de operações da Polícia Federal em busca de desbaratar quadrilhas que se locupletavam de recursos públicos. E o governador recebeu uma herança difícil, mas aos poucos ele está colocando o Amapá em movimento. Eu acho importante relatar aqui a experiência que nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos. Veja, em 8 anos de governo, o Estado, o governo, investiu em 8 anos apenas 518 milhões de reais. E a gente sabe que uma região como a nossa, um estado como o meu estado, com quase nenhuma infraestrutura, com poucas estradas, sem energia, sem saneamento básico, precisa de investimentos. E foram 8 anos de reduzida aplicação de recursos na área de investimento. Apenas 518 milhões de reais. E eu lembro que houve um decréscimo na capacidade de investir do Estado. Com a chegada do governador Camilo, ele retomou aquilo que é fundamental na vida pública, a credibilidade, junto às instituições federais, junto ao governo federal. E aqui eu devo dizer que eu fui governador do meu estado, presidente. Fui governador do meu estado numa época que pouco se ouvia falar da União Federal. Não estava presente esse braço generoso do Estado Federal na minha região. Não havia investimentos públicos naquele momento. Foi um período difícil, de baixíssimos investimentos. E hoje, com um governo credibilizado, com uma parceria com o governo federal, nós temos grandes obras em andamento. Na área habitacional, o primeiro conjunto começa a ser entregue agora em dezembro. Um conjunto que são 3 unidades com 5.100 habitações, que é enorme, é algo grande para um estado pequeno, mas é grande também em qualquer lugar do país. São 5.000 e poucas habitações que começam a ser entregues a partir do mês de dezembro, numa parceria entre o governo do Estado e o governo federal. Na área de saneamento básico de água tratada, o Estado está investindo uma fortuna, 290 milhões de reais em água, o que vai significar que, no máximo, dentro de 2 anos, nós teremos uma cobertura universal, ou seja, todas as cidades terão
água tratada, um impacto enorme na saúde da população. Então, esse governo, o governo do governador Camilo, além de recuperar, está investindo e acompanhando os investimentos. Porque nesse país não basta você investir bem, você tem que fiscalizar, você tem que estar presente para poder ver o retorno desses investimentos. Portanto, durante 2 anos e meio, o governador trabalhou silenciosamente, primeiro para recuperar, colocar o Estado adimplente, junto às instituições federais, que é uma luta tremenda, porque isso consegue, quando a gente fala em adimplência para a linguagem popular, ou seja, limpar o nome junto ao Serasa. Serasa todo mundo conhece, mas as instituições que controlam as contas públicas dos estados são menos conhecidas, mas se você não prestar contas, não cumprir rigorosamente aquilo que a lei determina, a União Federal não pode conceder nem empréstimo, nem aval de empréstimo e muito menos transferência de recursos voluntários, como é o caso, por exemplo, de emendas parlamentares. Então, essa credibilidade devolveu ao Estado a capacidade de investir. Ora, se em 8 anos foram investidos 518 milhões, em apenas 2 anos, o governador Camilo já investiu 636 milhões de reais em áreas fundamentais: saneamento básico, água tratada, habitação, construção de unidades hospitalares. São várias unidades que estão em obra já e outras que estão sendo licitadas, até porque nós sofremos um grave problema nessa área. Nós temos uma população que cresce de forma atípica. Enquanto o crescimento vegetativo da população gira em torno de 12,2%, a nossa população cresce hoje no Amapá em torno de 3,6% ao ano, o que é um crescimento extremamente elevado e pressiona todos os equipamentos sociais. E nós levamos 8 anos sem construir uma única unidade de saúde, e agora nós não podemos pedir à população que espere, aguarde o tempo passar para que se construa esses prédios, né? A exigência é para já. Então, o governador teve acesso a um financiamento e uma boa parte desse financiamento ele está destinando à construção de unidade de saúde. Esse longo trabalho, penoso trabalho, porque as demandas, as necessidades da população são para ontem, o governador veio construindo e hoje o Estado do Amapá, com esse volume de investimento, está atendendo aquilo que a população aspira, aquilo que a população demanda. Na área, de todas as áreas, inclusive no maior plano rodoviário da história do Amapá. São 569 milhões da construção de estradas. Eu confesso, eu fui governador, eu não tive essa oportunidade de acessar tanto recurso. E hoje nós vamos ter uma malha viária capaz de integrar o Estado e de promover o desenvolvimento econômico. Na área de energia, nós vamos sair da condição de precariedade total, porque nós não produzíamos energia, nós vamos nos transformar em exportadores de energia. E tudo isso com uma questão que me parece decisiva para o futuro. O Amapá continua sendo o estado mais preservado do ponto de vista ambiental da Federação Brasileira. Para nós, o que é importante é combinar o desenvolvimento econômico, a satisfação social, com a preservação ambiental. Nós temos compromissos com as futuras gerações. Nós queremos, sim, usar aquilo que a natureza nos oferece hoje, mas também preservar para as gerações futuras. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.